Olá, sejam muito bem-vindos a mais um DaniCast, ou DanadiaCast, o podcast que enche o seu bolso de dinheiro, né, Nádia? Ou de ideias. Ou de ideias, porque nós estamos agora falando sobre finanças. E passamos um tempo sem gravar, né, Nádia? Ficamos uns dias sem gravar. Gravando o curso, que é o curso Despertar, que é um outro tipo de trabalho que estamos fazendo. Mas o podcast, como a gente fez uma gravação mais longa, né, de episódios. Foram quantos episódios dessa temporada agora de finanças? 16 episódios da terceira temporada. 16 episódios falando sobre finanças. Eu acho que hoje a gente podia dar uma resumida. O que você acha? Vamos. Vamos resumir? E eu queria só comentar que mesmo a gente ficando bastante tempo sem gravar o podcast, o que nos motiva sempre voltar a gravar é o feedback que a gente recebe das pessoas. Mesmo não estando gravando, mas toda semana a gente dispara um episódio novo. Então a gente deixou aí bastante episódio gravado, mas toda semana a gente recebe um depoimento legal das pessoas que estão ouvindo. Então agradecer a todas as pessoas que mandam pra gente por mensagem, pelas redes sociais ou pessoalmente. Então a gente tem muitos amigos que escutam e quando encontram a gente falam: nossa, tá muito legal, continuem. Então isso, acho que a gente continua esse trabalho porque a gente sabe que pelo menos uma pessoa a gente tá conseguindo ajudar e isso... E a gente se ajuda também, né, Dani? Com certeza. Sempre vai ser assim, né? Sempre. Então, numa relação... Então, a gente falou muito isso, né? Sobre a relação de você montar uma empresa, a relação você com o teu funcionário, a relação você com tua esposa, o teu marido, o teu companheiro, a relação você com teus filhos, você com o mundo. Existe uma relação, né? Porque não somos ilhas, então você está cercado por pessoas, e quando existe o outro ou coisas que temos que fazer nesse mundo, por exemplo, fazer uma empresa, não é pelo simples fato, que a gente já falou muito sobre isso, não é o fato de ganhar dinheiro com essa empresa, né? A gente deixou bem claro isso, que se você começar com esse objetivo, já está errado. Já tá errado. Mas por quê? Porque é muito básico começar pela sobrevivência. A gente tem que começar com objetivos um pouco mais excelsos, objetivos um pouco mais espirituais. Quando você monta uma empresa querendo ajudar as pessoas, ou porque o teu produto vai fazer um bem para a humanidade, tem um valor diferenciado, inclusive interno seu. Por que a gente faz? A gente faz esse tipo de trabalho para ajudar, como a Nádia muito bem disse. A gente ajudando uma pessoa já seria o suficiente para a gente continuar fazendo o trabalho. Mas a gente recebe feedbacks toda semana e de pessoas diferentes. Ou seja, de alguma forma, as pessoas estão nos escutando e elas estão criando uma relação com o podcast, da mesma forma que eu quero uma relação com você, da mesma forma que eu tenho uma relação com a minha esposa, que eu tenho uma relação com o meu trabalho. Ou seja, quando você cria uma relação, existe o ato de dar e receber informações, né? E a gente entrar agora nesse último episódio dessa série, para que a gente faça agora uma relação de tudo o que foi dito. E eu tenho uma ideia, Nath, uma ideia meio maluca, não sei o que você acha. Vamos. O que você acha de a gente montar uma empresa agora? Mas uma empresa não... Uma empresa, um dropship. Um CNPJ? Ou um dropship, como estava conversando com agora o meu amigo. Nós temos um amigo que está assistindo aqui agora, Diogo Alexandre, o maior fotógrafo do sul do mundo, está assistindo. Ele, junto com o Muniz e sua esposa, fazem um belo trabalho no mundo da fotografia. E ele veio assistir o nosso podcast. Quem sabe a gente grava depois algo com ele, né, Nath? Uhum. Sim, de surpresa, como a gente gosta de fazer. Mas como que a gente pode montar uma empresa, talvez visando a nossa vida? Ou seja, visando o teu corpo, visando quem é você hoje. Porque eu hoje, como Daniel, eu tenho um estilo de vida, eu tenho todo um cabedal de conhecimento que eu desenvolvi até aqui, e eu faço coisas me relacionando com coisas e pessoas. Ok. Agora, tá bom a minha vida? Tá boa. Eu podia mudar alguma coisa? Sim. O que você mudaria? Esse é o tchan. Vamos pegar agora, então, como se o corpo, vamos pegar uma pessoa fictícia, vamos pegar um personagem, Uhum. Vamos chamá-lo de Pablo. Pablo? Pablo, não sei. Vem um nome agora.
Pensei que você ia falar Danilo. Danilo? Você gosta do Danilo, né? Danilo é um colega nosso de treino, poderoso. Faz muita força, né? Então, vamos pegar um personagem, e esse personagem, vamos colocar lá, Pablo, 36 anos, né? Já com um emprego estável, ganhando o que por mês? Uns 12 mil reais. 12 mil reais. Bom, ganha bem, hein? Tá. 12 mil reais por mês. Pablo, 12 mil reais por mês. Uma esposa e um filho. Já tem uma família. Já tem apartamento próprio. Quitado ou financiado? Quitado. Quitado? Porra, Tá bom. vida plena. Tá. E ok. Então, ele não precisa de um emprego na teoria agora, porque ele já tem algo, ele tem uma subsistência, então ele tem um caminho que ele está seguindo, está dando certo. Então, sempre o resultado de algo que você se propõe a fazer é o que vai balizar para que lado você está indo. Concorda comigo? Então tá bom. Então, o emprego tá ok. A família dele tá tudo ok. Então ele tá bem na parte de trabalho, ele tá super bem na parte de família, mas Pablo não é satisfeito com o seu corpo. Primeira dimensão. Então, o Pablo, ele se incomoda porque ele tá, sei lá, 15 quilos acima do peso. Mas por que ele se incomoda? Ele tá indo bem no trabalho, né? Tem um soldo, um salário que condiz ao estilo de vida que ele vive. Vamos dizer que seja um cara que até escutou os nossos podcasts e ele consegue economizar. Ele tira 10% do que ele ganha. Todo mês. Todo mês ele aplica 10% numa continha dele lá. Se ele for um cara muito seguro, ele vai aplicar numa conta, um CDB, um CDI, né? Aí se ele não tiver escutado nosso podcast, talvez ele tenha colocado na poupança o dinheiro, porque rende um pouco menos, podia render um pouco mais, né? Mesmo seguro, mas não rende tão pouco como a poupança. Legal. E ele está se aventurando a conhecer um pouco sobre bolsa de valores, sobre outros fundos imobiliários e outros investimentos. Ok. Mas o que incomoda realmente o Pablo, que é a sua empresa física corpo. Essa empresa incomoda ele. Mas por que incomoda ele? Porque, sei lá, ele vai colocar uma roupa e tá sempre apertado. Ele chega no grupo de amigos, aí os amigos falam assim, nossa, você deu uma afinada, hein, Pablo? Ele, é mesmo? É, na voz. Na voz. As piadinhas, né? Esteticamente não se sente bem. Esteticamente não se sente bem. Aí a esposa, muitas vezes, dá aquele toquezinho, nossa, bebê, você já foi no cardiologista? Como é que tá a tua vida, né? A parte de saúde, você tem feito exame de sangue? Vou marcar médico pra você. São aqueles toques femininos maravilhosos que de forma tranquila, ela não invade muito a vida do outro, impactando, mas tá dando um toquezinho. E mostra cuidado. E sabedoria feminina, né? De não impactar contra. Talvez aquilo machuque o Pablo, que estamos vendo que machuca ele. Então, beleza. Vamos lá. O corpo dele é a empresa dele. E o que nós estamos vendo na empresa dele? Está tendo resultado positivo? Se o corpo quer estar 15 quilos abaixo, ele não está tendo resultado positivo. É uma empresa que está, de alguma forma, não tendo muito sucesso. O que ele pode fazer, Nádia? Primeira coisa que ele pode fazer agora, já que em várias partes da vida dele, já que a gente fala das 9 dimensões, falamos da dimensão do relacionamento, tá tudo ok, dimensão do trabalho, tá tudo ok, ele tem bons amigos, ele tem uma família que ama ele, nossa, é o eu mesmo, é a primeira dimensão. É a primeira dimensão. Que já deveria ter sido trabalhada, mas, como somos seres humanos, e nada funciona da forma escadinha, né? Não. Porque a gente acha que primeiro eu tenho que trabalhar isso para depois ir para o outro, e não funciona bem assim. Estava até conversando com o Diogo antes da gente entrar aqui. Tem jovens hoje de 20, 21, 22 anos ficando milionários, bilionários na internet. E eles estão ficando bem financeiramente, mas de alguma forma... Emocionalmente quebrados. Perdidos. Ou o próprio conhecimento deles é muito limitado. É um conhecimento... Por que limitado? É limitado porque eles usam aquele conhecimento para ganhar o dinheiro, mas... Será que eles usam aquele conhecimento que eles poderiam usar para cuidar, por exemplo, da sua saúde,
do seu corpo físico? Será que eles usam o conhecimento para cuidar do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental? Então, o tema é, Pablo precisa de ajuda, o que ele tem que fazer agora como empresa? A empresa é o corpo dele. Ele tem que olhar para ele e se dar a mão, né? Perfeito. Então, a gente já falou em outros episódios aqui, tudo que você precisa fazer com o seu eu. Mas nesse caso, eu também acho que ele tá com as outras dimensões caminhando, ele não tem problemas significativos, que ele tem que fazer tanta mudança, mas a partir do momento que ele se dar a mão com ele mesmo e olhar para dentro e ver que ele tem que mudar, então cuidar da parte física, alimentação, ele também vai melhorar as outras dimensões. Sim. Porque, de certa forma, ok, ele tem uma família, ele tem uma esposa, mas esse relacionamento pode melhorar. Sempre Com pode. os amigos ele também pode melhorar. Claro. No trabalho ele também pode performar mais. Sim. Então ele vai ter que olhar para essa empresa eu. Então antes de fazer fora, ele vai ter que fazer para si. Perfeito. Vai ter que olhar para dentro. Como a gente já falou, né? Se quer abrir uma empresa, primeiro, qual o objetivo, né? Então, primeiro passo que para ajudar o Pablo é o seguinte, Pablo, presta atenção. A Nádia falou, você tem que dar as mãos para você mesmo. O que significa dar as mãos para você mesmo? O que significa isso na prática? Na prática. Você tem que, de alguma forma, buscar um conhecimento muito mais voltado a algo como um propósito. Por que se diz propósito? Porque quando você tem o objetivo de ganhar dinheiro, você vai lá e ganha, pronto, você alcançou o seu objetivo. E daí? Acabou? Então agora não tem mais nada na minha vida. Eu já tô ganhando dinheiro, eu tô com uma família boa e tá bom. A gente vê que não tá bom, porque, de alguma forma, o peso incomoda ele. O não entrar nas roupas incomoda ele. A esposa tá falando sobre a saúde dele, incomoda ele. Então, sempre teremos incômodos na vida. Ok? Dar as mãos para si mesmo, eu diria que seria você voltar o olhar para si mesmo. Isso. Como uma base. Primeiro, você precisa desse corpo para ir aos lugares. Ele é o teu carro. Ele é o teu mecanismo de transporte. Porque a pergunta de o que é o teu corpo? Para mim, o corpo é um templo. É o templo do meu espírito. Olha como, quando eu uso esse tipo de conceito, eu já estou muito mais visando um propósito espiritual do que um propósito físico. Porque emagrecer, você concorda comigo, Pablo, que emagrecer na teoria é fácil? Na teoria, você vai pegar lá na própria internet, você vai entrar, dieta para emagrecer. Se você seguir a risco uma dieta daquelas, você tem uma chance muito grande de ter sucesso, concorda, Nath? Só que por que as pessoas voltam a engordar? Porque não tem um propósito. Porque não tem um propósito. Porque a vida delas não tem um direcionamento. E essa direção tem que tender a ser espiritual. Assim como quando você abre uma empresa. Claro! Isso. Porque quando você abre uma empresa porque você quer ajudar os outros, eu quero empregar pessoas, eu quero que as pessoas empregadas aqui, ganhando salário, elas possam sustentar suas famílias. Já é mais nobre do que simplesmente eu quero ganhar dinheiro. Sim. Isso é muito pontual. O ganhar dinheiro seria consequência. Como para o Pablo, emagrecer é consequência. De algo maior que ele tem que fazer. Claro! Sim. Então, o objetivo básico do Pablo, básico, seria emagrecer. Mas quando ele coloca um objetivo muito maior do tipo, olha, eu quero estar bem com a minha saúde física, para que eu possa viver muito mais tempo aqui na Terra, desfrutando de tudo que eu posso desfrutar com um corpo que me possibilite desfrutar bem. Então, o meu amigo Diogo foi, final de semana agora, num show do Bruno Mars. Se ele não tivesse com um físico legal, como é que fica 5, 6 horas de pé num show? Se você não tá com a lombar bem, não tá com os teus joelhos bem. Então, o tema do emagrecimento vai muito além. Do que só a parte claro, física, né? é muito pequeno. E quando você coloca como propósito algo muito maior, o meu propósito é desenvolver o meu físico da melhor maneira possível, com a melhor saúde possível, para que eu possa trilhar um caminho muito mais voltado para a espiritualidade. O que é essa espiritualidade?
Porque é lindo falar, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas por quê? O que que te torna um ser espiritualizado? Na verdade, é a jornada. É a jornada em direção a si mesmo. Quando você fala pegar na sua própria mão, é bem subjetivo as pessoas entenderem o que é pegar na sua própria mão. Na verdade, para você pegar na sua própria mão, você tem que conhecer o teu eu interno. Isso. E para conhecer o teu eu interno, você precisa do quê? Você precisa de ferramentas, como uma empresa. Então, uma empresa não precisa... eu não preciso montar a empresa em algum lugar, nem que seja a tua casa. Hoje tem pessoas montando suas próprias empresas dentro dos seus lares, que daí você não precisa pagar aluguel. Uhum. Ok. Então, esse primeiro passo de você dar as mãos é você se encontrar dentro do teu espaço físico da tua empresa. Então, a minha empresa hoje, meu espaço físico, é o corpo do Pablo. Como é que tá? Nossa, o espaço físico da empresa do Pablo, tem infiltração entrando ali, a internet não pega, não tem telefone. É mais ou menos o que acontece quando o corpo está um pouco debilitado. Uhum. Então eu tenho que reformar o físico. Eu tenho que estar num lugar ou num ambiente propício para que eu possa trabalhar. E como eu deixo esse ambiente propício para que eu possa trabalhar? Ok, já dei as mãos para mim mesmo, sabendo que eu preciso cuidar da parte física, porque eu tenho um objetivo espiritual, que é algo que vai além dos próprios resultados que virão. Mas por que os resultados virão? Porque meu propósito é maior. Porque o que eu tenho na frente como propósito é, além de ajudar a mim mesmo, cuidando da minha empresa, é que essa empresa possa ajudar os outros. Por isso que eu comecei falando de relacionamentos. Você se relaciona com as pessoas. E nada mais justo num relacionamento é que você dê o teu melhor. A gente não falou isso no último episódio que a gente falou da Joana e da Andréia. O que é um relacionamento? É o dar. É o dar. O que é o amor? É o dar sem querer nada em troca. Mas vem coisa em troca? É óbvio que vem. Só que você não pode querer que venha. Não pode querer. Você tem que simplesmente deixar as coisas fluírem. Foi o que a Joana fez. Fez o melhor dela para que o Altair, o seu pai, pudesse fluir pela vida e fazer. E você e o Anderson foram aprendendo com os melhores, cada um na sua área. E quando a gente fala, por exemplo, do corpo do Pablo, a gente tem que lembrar que é uma jornada, né, Dani? Não é algo que é como no teu corpo físico, você, o eu, como pessoa, como empresa. Sempre, nunca vai estar, você sempre vai, é um trabalho contínuo, que não tem fim. Você precisa todos os dias acordar disposto a realmente querer colocar o teu eu superior e fazer acontecer. Claro, e olha que legal você falar isso. Então vamos lá, o corpo físico do Pablo é a empresa. E quem trabalha aqui dentro dessa empresa? Já que é ele. O que está dentro do Pablo? Os pensamentos, as emoções, a energia e o próprio físico. Então, quem são os funcionários do Pablo? Olha que legal. Quem trabalha dentro dessa empresa do Pablo? Os pensamentos. Tudo bem, os pensamentos trabalham, ok. Vamos falar um pouco mais profundo. Porque nós temos dentro de nós duas forças, concorda? Nós temos forças que nos levam para cima e forças que nos aterram. Uhum. Por isso que tem gente que é bem-sucedida e tem gente que é preguiçosa. E não quer nada com nada, concorda comigo? Uhum. Então, que funcionários são esses? Dentro da própria empresa, eu tenho o quê? Eu tenho as virtudes do Pablo e tenho as mazelas do Pablo. Os defeitos, Vamos chamar de mazelas. Tá. Vamos chamar de temperamento. Uhum. Porque o temperamento, como ele é inato, o temperamento veio com o Pablo desde quando ele nasceu. Como assim? Ué, você que tem filho, por exemplo. Diogo, você tem filho. E aí? Os dois são iguais? A Meg e o pequeno são iguais os dois? Não são iguais. Um é mais preguiçosinho quando acorda de manhã, o outro é mais falante. O que é isso? Por que eles são assim? Sendo que o pai e a mãe podem ser diferentes. Isso é o temperamento. Eles têm algo que vem deles. Ou de ser mais preguiçoso, ou de ser mais ativo. Ou de ser mais briguentinho, mais contestador, mais chorão, mais briguento. Ou a gente chama de macarrão mole. O Akbar sempre diz, é muito mais fácil você dominar um leão do que você empurrar macarrão mole.
Então, se você tem um filho macarrão mole, pá, vai ter que fazer uma força grande. Agora, o leão, nossa, meu filho, ele atazana todo mundo, ele é do balacobaco. Que bom. Domine ele, ou pelo menos ensine ele a se dominar. Que é menor do que você dominar alguém, é ensiná-lo a se dominar. A si próprio. Então, na verdade, essa empresa com seus funcionários, tanto os funcionários bons como os maus, o que acontece? Quando eu foco no bom dentro de mim, quando eu foco nas minhas virtudes, o que acontece? É como entrar numa sala escura. Se eu entrar numa sala escura para procurar uma caneta, que é o meu resultado, o resultado do Pablo é emagrecimento. Só que ele está entrando dentro de uma sala escura, cheio de quê? De preguiça, não quer acordar de manhã para ir na academia, não quer beber água, não come direito. Por quê? Porque ele está totalmente dentro dos instintos dele, e o instinto dele vai dizer o que para ele? Para ele comer o saudável ou para ele comer o que tem mais caloria? Não, o instinto vai mandar ele pelo caminho que ele já conhece, claro! Que é o caminho de não fazer nada disso. E vem cá, hoje o ser humano não precisa mais sair caçar, né? Se você pegar uma lança para caçar o animal ou algo para comer. Não, você vai no mercado e compra, tá tudo na tua mão. E se tá tudo na tua mão, é muito fácil você ir pro caminho errado. Pelo caminho que você já conhece. Claro, que é mais vai fácil. pegar coisas muito mais calóricas, porque pros teus olhos vai apetecer. Então, isso é entrar num quarto escuro para achar uma caneta. A caneta que é o que eu estou buscando é o peso. O Pablo quer emagrecer, quer baixar o peso, mas ele não consegue achar a caneta, ele vai ficar tateando no escuro muito tempo. É assim que funcionam as tuas mazelas, os teus temperamentos. Agora, do contrário, o objetivo do Pablo como empresa é ajudar a si mesmo e trilhar um caminho da espiritualidade, um caminho onde ele possa, de alguma forma, ajudar os outros e evoluir, mas ajudar os outros através do seu próprio exemplo. Legal. No que Pablo tem que focar? Em quais os funcionários que ele foca? Nos funcionários bons. Nas virtudes. Nas virtudes. Naquele que é corajoso, naquele que é destemido, naquele que tem disciplina, naquele que faz o que tem que ser feito. Quando o Pablo começa a olhar assim, é como se ele entrasse na sala com a luz acesa. Acende a luz. Ele acende a luz da sala e vai direto e pega a caneta. Tá, mas Dani, você concorda comigo que, assim, principalmente agora, a gente vê que as pessoas... Você para pra conversar com alguém, as pessoas querem falar muito e elas geralmente querem falar dos problemas. Então a gente consegue perceber que o foco é muito as mazelas, né, os problemas. Tá, meio que todo mundo tá com a luz apagada. Como que uma pessoa, um Pablo da vida que tá com a luz apagada faz pra mudar isso? Ele começa pela mente? Porque o problema dele, ele tá vendo que é o físico. Ele precisa mudar o físico. O problema da primeira dimensão dele, ele viu que é o peso. Mas na verdade não é só o peso. Ele precisa fazer uma mudança mental, emocional. Como que uma pessoa que tá ouvindo hoje muda esse foco? Sai das mazelas e vai pras virtudes? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é acender essa luzinha. As pessoas escutando coisas que de alguma forma faça sentido para elas. Então, o escutar, o ler, se está certo, é através da mente. Ele precisa identificar que ele tem um problema e que ele quer mudar. E algo tem que motivá-lo. Aí entra a motivação. O que é motivação? O que motiva a ação? O que me motiva a acordar cedo para ir dar aula para você às 5 horas da manhã? Poderia ser o dinheiro. É uma motivação. O que é o dinheiro? Uma motivação externa. É algo que eu vou precisar para minha sobrevivência. Tá? Legal. E tem outro tipo de motivação? Sim. Tem a motivação interna. Ou a automotivação. O que é essa automotivação? Eu vou dar aula para você. Sabe por quê? Porque eu amo dar aula para você. Mas por quê? Porque você faz tudo que eu peço para você fazer. Você evolui a cada dia. Você melhora. Então veja, o meu foco não está no dinheiro. O dinheiro é consequência. O dinheiro vai lá, né, todo dia 5, estamos chegando perto do dia 5. Tá pago. Vai lá, tá pago, faz o depósito, tá tudo certo. Tá tudo certo. É um contrato que nós temos e tá tudo certo. Só que eu não me preocupo com isso, você sabe disso. Eu me preocupo com a tua evolução ali dentro. Então o meu prazer é em dar uma aula e ver que você está evoluindo. Então para mim faz muito sentido acordar cedo. E como era lá atrás, para você ter uma ideia, hoje eu nem penso em, vou ligar desmarcando porque eu estou cansadinho. Hã? Ué,
Só acorda e vai, né? Só acorda e vai. Eu faço o que deve ser feito. Então, você, ouvinte, que fica escutando muito os teus pensamentos, que fica escutando muito as tuas mazelas, você não vai ter sucesso na vida se você continuar escutando os teus problemas, as tuas lamúrias, as tuas reclamações. Ó, reclamar, o que é clamar? Clamar é pedir. Reclamar é pedir 2 vezes. Então você pede só coisa errada 2 vezes, porque você reclama. E tá vindo? E tá vindo. Isso é focar nos problemas. Do contrário, você tem que focar na luz. Você tem que focar no que tem que ser feito. E aos poucos, os pensamentos, as mazelas vão ficando mais caladinhas. Aí a tua voz, uma voz interna. Das virtudes, que é algo espiritual. Isso, que é o teu eu, que é se tornar um ser humano cada vez melhor e mais forte. Quando eu falo mais forte, não é só de força física. A força do ser humano está na força de vontade. E a vontade, ao contrário do que as pessoas podem pensar, a vontade não é física, a vontade é espiritual. O que é físico são os desejos. Então, você nunca, na verdade, não deveria dizer, as pessoas dizem, mas de forma errada. Eu estou com vontade de comer um brigadeiro. Não, você está com desejo. Porque o desejo é instintivo, o desejo é físico. Enquanto que a vontade é uma força interna sua. A vontade é uma vacuidade. É um vazio repleto de Deus. É poder puro. Para você ter uma ideia, a vacuidade, o que é a vontade? A vontade é o que faz uma semente se transformar no que ela se transforma. Você acha que a semente precisa pensar em ser uma árvore? Não. Ou que um dia vai ter frutos? Por isso que, dentro de uma maçã, você tem como saber quantas sementes tem dentro de uma maçã? Sim. Você abre a maçã e conta. Agora, dentro de uma semente que tem dentro de uma maçã, você tem como saber quantas maçãs tem dentro de uma semente? Não, impossível. Porque a semente é um potencial de vontade. É um potencial de vacuidade. Então, nós estamos falando da natureza, algo que existe. Simplesmente existe. Você põe a semente ali, tá bom, mas se deixar a semente ali, ela pode morrer por falta de água. Ótimo. Então a gente sabe que o potencial existe no ser humano. O potencial existe no Pablo como uma semente. Eu tenho só que cultivar essa semente. Eu tenho que ensinar, Pablo. Você tem que ensinar a si mesmo como fazer, como se cultivar ou cultivar o melhor de você para que essa potência venha à tona. Como que eu faço isso? Focando nas tuas virtudes. Foca na tua luz. Foca no que deve ser feito. Pablo, você quer emagrecer? Tá bom. O teu objetivo, então, primeiro, é cuidar do teu corpo físico. Não para você ficar todo saradinho. O todo saradinho vai ser consequência de algo. Mas não é o objetivo final. O objetivo final é sempre caminhar em direção ao espírito. É melhorar como ser humano. É poder ser algo melhor para tua esposa, para o teu filho. Ser algo melhor para teus amigos, para tua empresa, onde você trabalha e para você mesmo. Esse é o ponto. Então, você precisa se motivar. E a motivação externa pode vir com o que a gente está falando aqui agora. Mas só a motivação interna, que é uma automotivação que vem do teu espírito, só ela vai conseguir manter você no caminho certo. E entendendo que, Pablo, você, como todo ser humano, vai errar. Por quê? Porque você é humano. Então não tem problema se você estava fazendo a dieta e um dia você caiu fora da dieta. Isso é uma exceção, Pablo. O que não pode é a exceção virar regra. Você começar a errar todos os dias e um dia você olhar para você mesmo no espelho e dizer assim, não dá certo mesmo. Não vou fazer, não dá certo. Desisto. Desistir de algo que você está fazendo é desistir de si mesmo. E você está desistindo da empresa tua, do teu corpo, que ele estando bem faz com que você esteja bem emocionalmente, mais motivado, mais alto astral, sentindo bonito. Por que não? Ué, a beleza não é um reflexo de Deus no universo? E como você falou, vão existir problemas. Sim. Mas
com essa determinação, você também vai enfrentar e vai encarar esses problemas de forma mais tranquila e leve. Não vai ser tão pesado. E a forma que você encara o problema? Porque, não, mas Dani, eu vim no mundo que eu quero ter paz. Opa, tadinho. Veio no lugar errado, meu querido. Veio nesse mundo aqui, desculpa, você não vai ter paz. Todo dia vai ter um probleminha para você colocar o teu dedinho e arrumar. Ou esse problema vem para que você conserte algo para que ela fique melhor, ou esse problema vem para que você possa arrumar algo interno teu e melhorar. Então, tudo na verdade que acontece na tua vida é para que você possa de alguma forma ser um ser humano melhor a cada dia. O que muda é a forma com que você encara isso. Tudo na vida é a forma que você encara. Você pode olhar essa xícara com 2 olhos. Eu posso olhar essa xícara com o olho da utilidade, ela me serve para fazer isso aqui, tomar o café e pronto. Ou eu posso olhar assim, que carinho que você teve, Nádia, em fazer uma xícara escrito DaniCast, com azul, com as cores verde. Nossa, você é uma grande amiga. Muito obrigado por ter materializado um ato de amor. Nossa, tá entendendo? Que a diferença está no olhar? Eu tenho que contar essa história porque ela é muito impactante para mim. Uma vez estava indo jogar tênis com o Akbar. E estávamos entrando assim na quadra. E eu vi que ele parou assim, ficou parado olhando para uma árvore. Eu falei, Akbar, vamos jogar tênis? Ele, você viu que linda aquela flor? Tinha uma flor lilás assim. Eu falei assim, tá, é bonita, mas vamos jogar tênis? Aí ele deu um sorriso assim pra mim. Tipo assim, pobrezinho. Não sabe o que diz. E veio comigo e foi jogar tênis. Não me criticou, não falou um A. Não me humilhou, porque ele poderia ter me humilhado. Hoje eu sei. Mas ele não é da índole dele. E ele não precisa disso. E ele não ia ganhar nada com isso, humilhando o outro. Ele só sorriu e veio. Hoje eu entendo que só vê a beleza daquela flor quem tem a beleza dentro de si. Se você não tem a beleza, você não consegue se identificar com o que está fora. É isso dar as mãos para si mesmo. Você tem que se encontrar como ser humano. Você tem que entender a beleza espiritual que você tem. Quando você encontra essa beleza, as coisas começam a fluir na tua vida. Inclusive, uma própria dieta, uma própria fazer atividade física, fica mais simples. Quando você tira a carga daquilo. E aí você muda a tua alimentação não porque você é obrigado, porque aquilo tá na tua restrição alimentar, mas porque você sabe que fazendo dessa forma vai fazer bem pra você. E pronto. E aí você muda a forma de ver o que você precisa fazer. É isso. E daí você faz. Mas eu queria tanto comer outras coisas. O querer é tão infantil. A minha filha também, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela não quer. Nós estamos no mundo adulto. E o adulto, ele precisa evoluir. Ele precisa fazer o que tem que ser feito. E para você evoluir, você precisa dominar o quê, Nádia? O teu eu. O teu eu, o teu ego. A tua personalidade. Você vai ter que dominar isso. E para dominar isso, eu tenho que dominar o quê? Os meus medos e os meus instintos. Você precisa se dominar. Então, como empresa, está aqui um exemplo básico de como começar uma empresa. Você já sabe como começar certo agora. Eu tenho que começar olhando para dentro de mim, eu tenho que ter mentalmente os meus objetivos construídos de forma correta, numa direção correta, e começar a traçar agora, né? Você adora isso? Faz um planejamento. Agora entra a parte estratégica. Monta um planejamento do que você vai fazer com o teu corpo para que ele atinja aquele ápice espiritual. Ou pelo menos que ele seja um belo transporte para o teu espírito. Já que, no meu ver, o corpo é o templo do espírito, então eu quero que o meu templo seja um belo de um templo. Né? Com hastes de ouro, né? Usa todo o potencial. Todo limpo, todo bonito. Usa todo o potencial da semente. Usa todo o potencial do teu corpo. E seja a tua melhor versão. Só que para isso, eu preciso fazer um planejamento. Como é que a gente pode planejar isso? É o nosso checklist agora do... Checklist do corpo físico. Então, beleza. O que eu preciso, então, agora, já entrando um pouquinho agora no despertar, hein? O spoilerzinho do curso.
O que eu preciso fazer para trabalhar o meu físico? Eu tenho 4 pilares do físico. Eu preciso prestar atenção em 4 pilares. Então eu tenho que colocar lá. Primeiro pilar. Atividade física, alimentação, água, descanso. Fechou. Os 4. Falou bem, hein? Eu tô aplicando. Mas vamos colocar numa ordenzinha, só para... Se um dos 4, se eu ficar sem utilizá-lo por 3 dias, Água. de 3 a 4 eu morro. Então, água é o mais importante. E as pessoas não dão bola para isso. Isso aqui tem que ser o principal na tua dieta, é isso aqui. Credo? Ué, como credo? Fique 5 dias sem tomar isso aqui. O que acontece com você? Você desidrata e morre. Acabou, não tem conversa. Olha que loucura. Então, água. Beba água. O suficiente para estar bem. A gente diz de 2,5 litros a 4 litros de água por dia. Mas comece. Não comece com 4 litros que você não vai conseguir. Não. Comece. E até errado. A gente fala de equilíbrio, né? Eu pego 4 litros e tomo tudo numa sentada. Não. Tá errado. Você vai... Tem gente que... A minha esposa esses dias mostrou para mim um caso de uma pessoa que se intoxicou com muita água. Porque ela estava muito tempo sem tomar e quando ela tomou muita quantidade. Isso de alguma forma intoxicou ela. Então veja, o próprio equilíbrio no ato de beber a água fracionada durante o dia inteiro é 1. Então, coloca lá os alarmezinhos para você tomar água durante o dia. 1. 2. Qual seria o segundo? Alimentação? A alimentação ela entra aqui. Na verdade, os outros 3 entram como coadjuvantes, mas sem alimento. Se eu passar 30, 40 dias sem alimento, sabe-se tem pessoas que conseguiram. Ou alimentando só com coisas que não fazem bem para a saúde, você vai também passar mal e não vai... Isso. Então, não vai conseguir fazer os outros. Você tem que se nutrir. A tua alimentação tem que ser nutritiva. Então, não vamos falar aqui de comida boa ou má. Não existe o bom e o mal na comida. Existe o que nutre e o que não nutre. O que nutre mais, Nádia? Arroz, feijão ou um pão de queijo? Arroz e feijão. Porque não é só a caloria do arroz e feijão. Tem um monte de coisa, tem sais minerais, tem um monte de coisa que vem dali. E o pão de queijo é gordura. Gordura. Ou massa. Talvez um pouco de açúcar para deixar mais saborosinho. Então, de forma nutritiva, o arroz e feijão é muito mais nutritivo que o pão de queijo. É só você fazer uma escolha. Então, na verdade, uma alimentação tem que ser baseada muito mais em nutrição. Você tem que nutrir o teu corpo. Assim como a água vai servir para você sempre manter o teu corpo hidratado, a nutrição você manter o teu corpo nutrido. Tá ok? E o terceiro ponto? Descanso. Descanso. Você precisa aprender a dormir. Dormir bem. Porque às vezes a gente fica com a cabeça cheia de coisa e não consegue dormir à noite. Como é que é o teu dia depois? Nossa, é cansativo. É terrível. Não rende, Você não rende. Porque o sono à noite ele é importante porque parece que a nossa administração diária é feita ali. Parece que o nosso administrador, o nosso contabilista, é aquele que faz a contabilidade do dia. Ah, gastei tanto, comi tanto, aconteceu isso, sobrou energia, eu vou acumular, não sobrou, eu vou pegar da gordura para reabastecer o que tem aqui e pronto. Fora toda a parte hormonal que o sono tem um belo desempenho no hormônio do crescimento e assim por diante. Tá bom. E o último? Atividade física. Atividade física. Também não é porque está em último que é menos importante, não. Mas a atividade física vai te proporcionar a ter um corpo deveras saudável. Mas por quê? Pelo simples fato de eu executar algumas coisas para ganhar força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório, resistência. Já seria e pelo fato de você estar em movimento. E entrar em movimento pleno. Aqui o ponto é o movimento. O físico, a gente tem que pensar o seguinte, é bem simples, tá? Alguém dentro do caixão e alguém se divertindo no parque. Um tem movimento, o outro não tem movimento. Um tem vida. Um tem vida, o outro não tem vida. Ponto. Um caminho vai te levar à parada total, que é a morte, e outro caminho vai te levar ao movimento, que é a vida. Ponto. Então se movimente. Nesses 4 pontos já seria o suficiente para a gente começar com essa empresa, para dar certo. Aí eu precisaria conversar com os funcionários, chegar. E como é que a gente conversa com os funcionários? Numa meditação. Primeiro, você lê ou escuta o nosso podcast, depois separa um pouquinho e vai meditar sobre tudo que a gente falou. Medita sobre o teu lado,
as tuas mazelas e sobre as tuas virtudes. E converse para as tuas mazelas. Minhas queridas, eu vou deixar vocês um pouco de lado agora. Agora eu vou focar só na minha luz. Então, fiquem quietinhas aí que vai dar tudo certo. Mas eu diria assim, ó, porque eu fiz muito esse tipo de meditação, mas eu falava assim, mas queridas, eu tô aqui, tá? Se vocês precisarem, não se desesperem, que eu tô aqui. Eu tô aqui. Fiquem tranquilas, que eu tô aqui. A gente vai trabalhar junto e a gente vai transformar isso. É o fato de você se perdoar. Isso, quando acontecer. Pra você olhar para aquilo que de repente te faz mal, ou algum trauma, alguma coisa, olhar para isso e falar, tá tudo bem, aconteceu, a gente aprendeu, a lição aprendida, a gente não vai fazer mais isso, tá tudo bem. Isso. Né? Então planejamos o que a gente tem que fazer dentro disso tudo. Eu tenho que tomar água, eu tenho que me alimentar, me nutrir, ou seja, comer. Eu não tenho conhecimento disso. Tá afim de estudar na internet, você estuda, não tá afim, procura um profissional da nutrição para fazer isso. Sono, dormir bem, da mesma forma. Não tô conseguindo dormir bem, minha cabeça tá louca. Às vezes tem que procurar um médico do sono, alguém que possa te ajudar, porque o sono é importante. E a atividade física da mesma forma. Posso começar sozinho? É claro que você pode. Você pode começar. Pode começar conhecendo o teu corpo. O que a gente tem que entender do físico é o seguinte. Tem 2 processos nele que vão dizer se você está no caminho do bem ou do mal. Dor e prazer. Tá, mas eu faço atividade física e me dói. Mas dói o quê? Esse é o ponto. Dói o quê? Me dói as articulações. Tá errado. Mas por quê? Se você sobrecarrega as articulações, é porque você não está trabalhando de forma correta, o movimento talvez não seja correto, os músculos. E se dói os músculos, também não pode doer sempre os músculos. Seria um masoquismo do caramba, né, Nádia? Você já pensou, você malhar todo dia doer? Ia ser horrível, né? Faz tempo que você não sente dor, né? Por quê? Porque você está fluindo. E a gente vai aumentando a carga progressivamente porque é algo equilibrado. A gente procura trabalhar de forma equilibrada. Você não pode fazer tudo de uma vez só, porque daí você vai se machucar, você não vai aguentar treinar, você não vai querer mais treinar. É óbvio. Então, na atividade física, você está com dor nas articulações, se preocupe. Está com dor na musculatura, dos 2 lados, é porque fez um leg press, fez um agachamento, aumentou carga, ok. Vai doer para sempre? Não pode doer para sempre. Então você não tem que aumentar a carga toda hora. Tem que manter a carga, se acostumar com aquele peso, depois você vai. Porque a carga, na verdade, é o problema que você acabou de falar. Você dá um problema pro teu músculo, ele vai ter que resolver. Como é que ele resolve? Na hora ele vai fazer, ele vai sentir um pouco de dor, mas ele vai evoluir. Arrebenta um pouquinho as fibras, depois elas se soldam e fica mais forte. Pronto. Aí o problema vem de novo, que é aquela carga, aquela mesma carga que doeu na vez passada, dessa já não dói mais. Por quê? Porque você aprendeu. E daí você vai para um outro patamar. Pronto. Tá vendo? E não significa que não vai vir outra, porque vai vir. Vai vir outra. Vai mudar o movimento. Muda os desafios. Isso. Tá vendo? A atividade física, assim como a vida, é igual. Assim como uma empresa, é igual. Assim como o teu corpo, é igual. É um relacionamento. Relacionamento consigo mesmo primeiro. Relacionamento com os outros. Você tem que estar em paz. Você tem que estar numa direção correta, em paz consigo mesmo. E trabalhar a tua mente através do conhecimento para que você possa desenvolver mais conhecimentos, possa refletir sobre esse conhecimento, meditando e trazendo isso para o teu dia a dia. Porque não adianta ter conhecimento se você não coloca ele em prática. Que a gente conversou, né, com eu e o Diogo Alexandre antes. Tem um monte de gente que faz um cursinho, aplica na internet, ganha um monte de dinheiro e só isso? É vazia a vida? É só isso aqui? E o restante da vida, como é que tá? E a experiência que nós passamos para chegar no caminho que a gente chegou até agora? Cadê a experiência? Porque hoje no mundo atual, existe muito imediatismo em tudo. Você quer ganhar dinheiro amanhã. Você quer melhorar o teu corpo amanhã. E nada é imediato, na verdade. Porque tudo que você ganha muito rápido, você tem uma tendência a perder muito rápido. Né? Não sei se você concorda comigo. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o que a gente está fazendo aqui com o podcast? Construindo algo nosso de forma lenta, tranquila. Porque lembra quando a gente combinou que ia fazer isso aqui? Isso aqui tem que ser prazeroso para os dois. Vai ter que ser prazeroso para a equipe. E não pode ser um ônus. Eu não posso ir para cá mal-humorado, não querendo gravar. Pelo contrário, eu tenho que vir aqui
animado para passar o meu melhor para as pessoas. E está sendo desde o início isso. Exatamente. Essa deve ser a vida. E um projeto sempre a longo prazo, que é isso que a gente falou durante toda essa temporada, na terceira temporada, falando exclusivamente sobre finanças. E sempre a gente trouxe convidados aqui, trouxe pessoas aqui que afirmaram aquilo que a gente sempre fala. Então, esse imediatismo é muito disso que a gente está vivendo, por conta da comunicação, das redes sociais, é tudo muito rápido. Mas quando a gente fala de desenvolver isso com um objetivo maior, que é esse lado espiritual que a gente fala aqui, não existe fazer hoje para estar pronto amanhã. É uma jornada. E eu acho que o mais importante que a gente tem que falar também para as pessoas que escutam não é começar hoje e ter um resultado amanhã. É igual escovar os dentes. Hoje de manhã a gente treinou, eu fui para fisioterapia, a gente estava falando sobre meditação. Meditação é o que você precisa para tua alma. É igual escovar os dentes. O que você precisa para o teu físico, você precisa meditar todos os dias. E vai ter dia que você vai estar com dor, você não vai conseguir meditar. Assim como vai ter dia que você não vai conseguir fazer tua dieta. E esse é o caminho. E tá tudo bem. O importante é que, ok, hoje eu tava com dor nas costas e não consegui meditar. Mas amanhã eu vou estar melhor, eu vou meditar e é isso. Então, o que a gente tenta passar para as pessoas aqui é que esse caminho a gente não tá falando que é o caminho reto, não reto. é ponto A ao não ponto B, não é. Não vai acontecer isso. A mesma coisa numa empresa. Antes da gente começar a gravar, eu tava contando de alguns problemas que a gente passa. E passa por problema, e toda empresa vai passar. Mas quando você tá disposto, você tem essa vontade de realmente colocar esse propósito para acontecer, tem pessoas que dependem da tua empresa, a tua família depende dessa empresa. Não vai ser um problema que vai te barrar, não vai ser o primeiro muro que você vai bater que vai parar. Então, eu acho que principalmente essa mensagem que a gente tem que passar. Porque um plano de negócio é fácil fazer, Dani. Por mais que as pessoas pensem que é difícil fazer, mexer com números, você pode contratar uma empresa, ela vai fazer para você. O difícil vai ser você acordar todos os dias e lembrar do teu propósito como empresa, como pessoa, e colocar isso para acontecer. Muito bom. Lembrar disso, fazer um planejamento, executar o planejamento daquela maneira que você idealizou. Vai ter dias que você vai acertar e dias que você vai errar. Quanto mais você acertar, mais no caminho certo você está indo. Só isso. Errar é normal? É normal. Vai acontecer? Vai. Mas está tudo bem. E lembrar sempre do processo de olhar para as virtudes. Isso é mais... de tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que isso é a parte mais importante que você tocou. Porque a gente está muito acostumado a olhar para aquilo que é ruim. A gente senta numa roda de amigos para conversar, você não fala das coisas boas. Você fala, nossa, você viu o acidente, você viu isso, você viu aquilo, nossa, fulano isso. A gente não tem o costume de sentar e falar, nossa, mas puta, que aula que o Daniel deu, hein? Que legal, cada dia ele tá melhor, nossa, que treino, que... A gente olha para aquilo que é ruim. Então, esse processo de você olhar para as virtudes também não vai ser uma coisa que amanhã você vai estar olhando só para as virtudes. Mas você precisa treinar o teu olhar. Treinar. Vida como treinamento. Viva treinando ser a sua melhor versão. É isso. Gente, muito bom, Nádia. Encerramos então a nossa temporada de finanças, mostrando que tudo tem que começar pelo corpo. Tudo. Começa por você. Depois, se você conseguir trabalhar o teu corpo, você consegue trabalhar uma empresa, você consegue trabalhar os teus relacionamentos, consegue trabalhar as tuas amizades, consegue trabalhar com a natureza, com o mundo, de forma moral, sendo um ser humano espetacular. Fechou a terceira temporada. Fechou. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Valeu. Até a próxima.